Êxodo capítulo 5, versículo 1 até o versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor. Êxodo capítulo 10, versículo 24. Então nós vemos que Deus mandou Moisés e Arão falar a Faraó para liberar o povo do Egito, para que o povo celebrasse uma festa no deserto. Êxodo 10, versículo 24. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. E Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Amém? Êxodo 32 agora, para nós encerrarmos nossa leitura. Então Deus mandou o povo sair 3 dias de caminho para celebrar uma festa no deserto. Estava quase chegando a hora da festa que Deus queria fazer no deserto. Êxodo 32, versículo 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, que é irmão de Moisés, e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os deuses, os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, ofereceram os holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar e divertir-se. Versículo 22. Então disse Arão: não acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faz-nos deuses que vão diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-me, lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar novamente. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem algo especial para falar, Deus, aos nossos corações. Deus, eu sei, ó Pai, que tem muitas vidas que entraram aqui, Senhor, precisando, ó Deus, ter um toque dos céus e ouvirem a tua voz. Pai, nós sabemos que o Senhor anda no meio do teu povo, que o Senhor se revela para cada um de nós. Ó Deus, os momentos mais difíceis é as horas que o Senhor aparece em nossa história. Por isso, ó Deus, eu oro, Deus, que cada vida que entrou aqui possa ter uma experiência com Deus do céu, possa ouvir a tua voz, receber direção do céu, e a tua palavra possa gerar transformação nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos? Esse texto vai falar da história da saída do povo de Israel do Egito. Nós vemos que quando Deus ele deu uma palavra que é tirar o povo do Egito, era uma simbologia, né? São símbolos aqui daquilo
que tem uma verdade para os nossos dias. E Deus ele falou para o povo: eu quero que vocês saiam do Egito para me celebrar uma festa no deserto. O interessante é que Deus queria levantar um povo que ia conhecer o Senhor, mas ia conhecer o Senhor na adoração, levantando para o Senhor um altar, trazendo os holocaustos, os sacrifícios. Daquela época se adorava com os sacrifícios. E nós vemos que o povo de Israel estava no Egito já há 430 anos. E há pouco tempo Deus tinha ali se revelado a Moisés. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lembrou-se da aliança, viu o sofrimento do seu povo e se revelou para Moisés para tirar o povo do Egito. E quando Deus falou: eu quero que meu povo me celebre uma festa no deserto. Eu quero falar para você, querido, que quando Deus nos tira do Egito, quando Ele nos tira do mundo, quando Ele se revela para nós, Ele quer levantar não só seguidores, não só filhos que vão obedecer. Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E aquilo que Ele quer fazer conosco não é apenas ser um pai que vai nos dar direção. Ele quer nos dar uma festa. Ele quer celebrar uma festa. Ele quer fazer da minha vida e da tua vida uma festa. Ele quer que a gente conheça Ele no meio de uma festa. Vida cristã não é uma vida de sofrimento só. Por mais que fala que a festa é no deserto, mas é uma festa ao Senhor. Uma festa ao Senhor. E o interessante é que a palavra fala assim, que houve as 10 pragas no Egito. E as pragas dizimaram todo o Egito. Mas a terra onde estavam os filhos de Israel foi protegida, a terra de Gósen. E o povo de Israel tinha o seu rebanho, que era um rebanho que os egípcios amaldiçoavam, que era o rebanho de ovelhas, o rebanho de cabras, de carneiros. E nós vemos que eles tinham muito rebanho. E Deus falou assim, ó: pegue todo o rebanho, pegue todas as ovelhas, todos os novilhos, tudo que vocês têm. E isso não vai ser para comer no deserto, não vai ser para alimento no deserto. Isso vai ser para me fazer uma festa no deserto, para celebrar uma festa para mim no deserto. Tanto que uma das coisas que Faraó falou assim: não, pode ir, mas deixa aqui as vacas, deixa as cabras, deixa as ovelhas. Daí Moisés, tomado de uma verdade de Deus, falou assim: Deus falou que é para levar todo o gado, nenhuma unha vai ficar no Egito, porque é com isso que nós vamos celebrar uma festa para o Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Então, o que eu quero falar nesse momento inicial, que havia uma festa preparada. E eu quero falar para você, tem uma festa para a tua vida. A palavra que Deus me traz nessa noite é que tem uma festa para você. Tinha uma festa preparada para o povo de Israel, e Deus, Ele está falando para você. Eu quero agora profetizar, tem uma festa preparada para você. Tem uma celebração, tem uma alegria. Tem um momento onde Deus vai derramar a alegria do céu. Tem um tempo de colheita. Aquele povo já tinha aprendido a cantar e a dançar quando atravessaram o Mar Vermelho. Diz a palavra que eles cantaram, eles dançaram, tocaram tamborins e aprenderam a adorar o Senhor. Então ia ter uma festa com música, com dança, com sacrifícios, com adoração. Eu quero dizer algo para você, que quando Deus Ele procura adoradores, Ele não procura pastores, Ele não procura membros, Ele não procura obreiros, Ele procura adoradores. Deus procura adoradores. Mas eu quero falar que Deus não precisa de adoração, porque o nosso Deus é imutável, com adoração ou sem adoração, Ele continua sendo Deus. Mas quando a gente adora o Senhor, a gente contempla o Senhor. Porque quando você vê em Apocalipse, sempre quando fala de adoração, fala que o trono está junto com a adoração, e a adoração está sempre junto com o trono. Quando fala no Salmo 22, versículo 3, fala assim: o Senhor é santo, e Ele é entronizado, o seu trono habita no meio dos louvores do seu povo. Deus tem um trono que se move, um trono móvel. E esse trono se move com adoração.
Quando nós adoramos, nós estamos trazendo o trono do Senhor para mais perto de nós. E quando Deus ele se revela no trono, nós contemplamos quem Ele é. E quando nós contemplamos quem Ele é, nós começamos a ser transformados. Então eu entendo que quando Deus falou que queria adoração, Ele não queria só, agora eu preciso ser elogiado, bajulado, eu sou um rei que preciso ter súditos me aplaudindo e cantando para mim. Não. Deus quando pede adoradores é porque Ele quer transformar a mim e a você. Porque nós somos transformados na imagem dEle, quando Ele se revela, e Ele se revela na adoração. É por isso que o Senhor, Ele nos chama para sermos adoradores. Eu quero falar, querido, que tem uma festa para mim e para você, mas essa festa está condicionada a um levantar de adoradores, a um erguer de adoradores, a corações que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? O desafio de Faraó, que é o desafio do diabo, é falar assim, ó, não adore, não leve sacrifício, não leve gado, não leve nada, vai servir o Senhor sem adoração. Mas Moisés falou assim, nós vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar, nenhuma unha vai ficar, todo o nosso gado é para adorar o Senhor. O interessante é que eles não comeram daquele gado. Quando saíram do Egito, aconteceu algo sobrenatural. Começou a descer da nuvem uma chuva, como uma geada que descia e regava a terra. E essa chuva foi chamada de maná. E eles comeram maná 40 anos, diz a palavra de Deus. Eles se alimentavam no deserto da água que saía da rocha e desse maná que descia dos céus. Então aquele gado, aquele sacrifício, era para a adoração do Senhor. Eu sei que hoje Deus não quer mais que a gente ofereça sacrifício de animais, mas hoje o sacrifício que Deus quer é sacrifício de obediência, sacrifício de adoração. Nossos corpos, nossas vidas como sacrifícios vivos. Mas Deus quer ser adorado, porque Ele quer transformar a minha vida e a tua vida, porque Ele tem uma festa para cada um de nós. Eu sei que tem pessoas que estão passando um tempo de batalha, um tempo de muita luta. Deus trazia, sabe, um tempo até de frieza, um tempo de desânimo, um tempo onde você tem passado lutas na sua casa, no seu trabalho, lutas até mesmo na sua fé. Porque o Senhor falava que é tempo de deserto. E a palavra de Deus fala que quando estava chegando a hora de fazer a festa para o Senhor, conseguiram carregar aquele sacrifício, ia demorar 3 dias, mas demorou quase 3 meses, levando aqueles animais, sem comer os animais, levando os animaizinhos. Chegou no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus se revelou no topo do monte, com fumaça, com trovões, com relâmpagos. E Deus falava do monte, e o povo todo ouvia. Moisés falava com Deus lá embaixo, e Deus respondia, e o monte tremia. Mas chegou uma hora que o Moisés, o líder deles, que falava e que Deus respondia, entrou dentro da fumaça do monte e não saiu mais. Entrou naquela fumaça e desapareceu. E daí o monte parou de tremer, o monte parou de fazer barulho, Deus parou de falar, e o povo ficou no pé do monte, sem saber o que fazer. Deus silenciou, o monte se aquietou. E aquele povo não sabia o que estava acontecendo. Eles não tinham uma direção. Eles não sabiam o que ia acontecer após aquele momento. Mas Moisés estava recebendo as tábuas da aliança para descer o monte, para santificar o povo e para celebrar a adoração ao Senhor. Antes de nós falarmos da adoração para o Senhor, eu quero falar que tinha 3 coisas, 3 lugares, perímetros ali no monte. Tinha a parte fora do monte, tinha um monte, tinha o topo do monte. A parte fora do monte é onde o povo estava, no arraial. Diz a palavra, Êxodo 19, que quem tocasse no monte morreria, porque o monte estava santificado. Então havia um outro perímetro que era um lugar santo. E lá em cima do monte fala que subiu, ali antes de Moisés desaparecer, subiu 70 anciãos, junto com Moisés, e havia um trono como uma pedra de safira, e Deus estava no topo do monte.
E eles viram o Senhor, e eles comeram e beberam. Êxodo 24, versículo 9 e 11. 70 homens, mais Moisés, Arão, Nadab e Abiú, eles viram Deus e comeram e beberam na presença de Deus. O interessante é que tinha 3 processos, 3 perímetros. Tinha o lugar do arraial, tinha o monte e tinha o trono, o topo do monte. Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, o templo, tudo era dividido também em 3 lugares, que era o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Então no átrio, onde que tinha no átrio? O altar de sacrifício ficava no átrio, onde o povo via sacrificar o Senhor. Mas no santo lugar só podiam entrar os sacerdotes, indumentárias, santificados e purificados. E no santo do santo, onde estava a arca da aliança, que representava o trono de Deus, só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas eu quero te falar, queridos, que quando Deus chamou o povo, Deus falou para aquele povo que todo aquele povo seria um povo sacerdotal. Êxodo 19, quando o povo chegou no Monte Sinai, falou assim, Deus falou: se vocês ouvirem a minha voz, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos da terra, e vocês serão um reino sacerdotal. Todos eles seriam sacerdotes. Então Deus se revelou no topo do monte. O monte era santo, quem tocasse no monte morreria. Mas quando aquele povo adorasse ali embaixo, a glória de Deus ia descer, ia tomar todo aquele lugar. Eu quero que você entenda que aquela festa que ia acontecer para o Senhor era uma festa de adoração, era uma festa de sacrifícios, era uma festa que Deus tinha mandado. E quando eles fizessem essa festa, aquela glória que estava sacudindo o monte, ia descer do monte, ia tomar todo Israel. Todo Israel ia ter uma experiência com Deus. Todo Israel ia conhecer o Senhor. Do maior até o menor, todos seriam sacerdotes do Deus vivo. Todos teriam uma experiência com Deus, seriam representantes de Deus. Todos iam anunciar quem Ele era, porque iam conhecer Ele plenamente. Este era o projeto de Deus. Êxodo 19, versículo 4 a 6, que é o projeto de Deus. Quando eles chegaram lá no monte, eu vou ler aqui rapidamente. Fala assim: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Foi a primeira coisa que Deus falou: todos vão ser sacerdotes. Todos vão ser propriedade minha, todos vão me conhecer, todos vão me representar, todos vão falar do meu nome, todos vão anunciar quem eu sou, todos vão ter experiência comigo. Eu quero que você entenda que a festa que eles iam fazer para o Senhor ia ser algo tremendo, glorioso, onde Deus ia se revelar para todos eles. E eu quero falar que a festa que Deus tem para você vai marcar a tua vida. Aquilo que Deus quer fazer na tua história, Ele quer marcar a tua vida. Ele quer te levantar como um homem que conhece a Deus, uma mulher que conhece a Deus, alguém que vai ter intimidade com Deus, alguém que vai aprender a ouvir a voz do Senhor, alguém que vai representar Deus, que vai ter autoridade no nome dEle, alguém que vai desfrutar de quem Ele é, alguém que vai conhecer o coração dEle. O projeto para Israel é o projeto para você. Deus falou que toda a igreja seria um povo sacerdotal. Deus quer se revelar para nós, mas nós temos que esperar o momento onde Ele vai se revelar. E nós temos que preparar essa festa para Ele descer e para a glória dEle vir e nos tocar. Amém, queridos? E quando estava quase chegando a hora de preparar a festa do Senhor, aquele povo, diz a palavra, que viu que tardava. Moisés tardava a descer do monte. Estava silêncio aquele monte. Deus parou de falar. E aquele povo pegou e falou assim: olha, Moisés que nos tirou do Egito, desapareceu. O Deus que se revelou para ele, silenciou.
Nós só temos deserto agora, os animais, e cadê a festa? Cadê a adoração? Aí Moisés tinha deixado Arão, seu irmão, e o povo chegou para Arão e falou assim: Arão, vamos fazer um Deus para nós, e vamos fazer a festa para esse Deus. E eles fizeram a festa que era para Deus, para o bezerro de ouro. E a palavra do Senhor fala que nesse momento, eles perderam a oportunidade de serem um reino sacerdotal. Eu quero falar, queridos, que nós vivemos momentos, como o povo de Israel, que às vezes Deus silencia. Às vezes você está vivendo dias onde você não sabe o que está acontecendo na tua vida, a tua história está difícil. O povo de Israel falou: olha, a voz profética que era Moisés silenciou. Eles estavam sem direção. Quantas vezes a gente se sente perdido, sem direção? Quando eles olhavam ao redor, eles viam só deserto. Não tinha mais ninguém os aconselhando, os dirigindo, falando com eles. E eles se precipitaram. Quando Deus silencia, geralmente a gente começa a entrar em ansiedade. E quando nós tomamos decisões em cima de ansiedade, nós geralmente fazemos tudo errado. Tem pessoas que têm perdido a festa do Senhor, porque têm se precipitado, têm tomado decisões em cima de ansiedade, têm desistido. Chegando na reta final, tem morrido na praia, nadado. Quando chega na praia, estão morrendo. Aquele povo, na hora que eles iam ver a glória de Deus tomar o átrio, o arraial, e todos, eles dedicaram aquela festa para um bezerro de ouro. Eu quero falar para você, querido, que o inimigo é astuto, ele incita a gente a fazer tudo errado. Mas o Deus que te ama está falando para você hoje: persevera. Persevera um pouco mais. Suporta um pouco mais. Está difícil, mas olha para cima. O interessante é que todos, tinha ali 600 mil homens, diz a palavra, Êxodo 12, 37, acima de 20 anos. Tinha mais de 2 milhões de pessoas, contando mulheres e crianças. Tinha os filhos de Israel, os patriarcas que deram origem às tribos de Israel. Então tinha 12 tribos, mais uma tribo passou a ter bênção dobrada, que era a tribo de José, que os filhos de José passaram a ser filhos de Israel, que é Efraim e Manassés. Então tinha 13 tribos ali, andando, cada um com o seu gado, cada um com o seu sacrifício para adorar o Senhor. E diz a palavra que 12 tribos entraram nessa adoração ao bezerro de ouro. Mas uma tribo de Levi permaneceu fiel ao Senhor. Uma tribo de Levi guardou o seu sacrifício para oferecer somente a Deus. A tribo de Levi esperou, tanto quando Moisés, ele viu aquela cena, ele falou: quem é do Senhor? Quem não se entregou ao bezerro de ouro? Quem não se precipitou? Quem está ainda confiando no Deus que te tirou do Egito? E diz a palavra que os filhos de Levi se apresentaram diante de Moisés. Eles não seguiram a massa, eles não seguiram o curso, eles não fizeram o que todo mundo fazia. Eles não tomaram a atitude que todo mundo estava tomando. Eles fizeram algo diferenciado. Eles perseveraram em crer no Senhor, mesmo quando Deus silenciou. Eles mesmo quando acharam que estava sem liderança, eles continuaram olhando para Deus. Mesmo quando Arão, que era o líder substituto, estava fazendo tudo errado, eles não obedeceram Arão, que estava fazendo tudo errado, mas continuaram olhando para o Senhor, sendo fiel ao Senhor. E eles sendo fiel ao Senhor, diz a palavra que Deus separou a tribo de Levi como a tribo consagrada ao Senhor. Em Números 3, versículo 12, Deus fala assim, ó: eu tomei a tribo de Levi dentre os filhos de Israel, e eles agora são meus.
Dali Deus levantou os sacerdotes. Dali Deus levantou os representantes dele. Dali ele levantou homens que iam conhecer, que iam falar da lei, que iam ensinar os princípios. Onde todas as 13 tribos deveriam falar e conhecer a Deus. Só a tribo de Levi que Deus se revelou para eles. Porque eles perseveraram com o Senhor. Eu quero falar para você que Deus vai fazer a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E Deus está falando para você o seguinte, que é hora de você não se precipitar. Não fazer as coisas pela tua vontade, não agir mais por ansiedade, não fazer mais as coisas segundo o teu coração. Pare de tomar decisões erradas. Pare de ficar olhando o que os outros fazem e fazendo igual. Chegou a hora de falar, Senhor, eu vou olhar para cima. Aquilo que eu tenho foi consagrado ao Senhor. O sacrifício que eu trouxe a esse lugar vai ser só para o Senhor. Eu não vou sacrificar para bezerro. O bezerro, dentre os animais, era o mais bonito, o bezerro cevado. Então aquilo que era bonito, eles começaram a adorar. Às vezes a gente começa a adorar o que é bonito ao nosso redor. Adoramos a nossa profissão, adoramos às vezes o nosso cônjuge, adoramos às vezes o nosso dinheiro, aquilo que é bonito que está ao nosso redor. Mas os filhos de Levi ficaram olhando para cima, falando, Senhor, nós vamos esperar o teu comando. O Senhor não deu outra direção. O Senhor está em silêncio, o deserto está difícil, o sol está escaldante, eu não estou tendo direção nenhuma, eu não estou entendendo nada, mas eu vou aguardar a direção do Senhor. Eu vou esperar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, porque eu não vou sabotar a festa que o Senhor tem preparado para mim. A festa que o Senhor tem para mim, eu vou desfrutar. Nós podemos sabotar o que Deus tem para nós, mas se nós perseverarmos, nós vamos viver o cristianismo como uma grande festa. Amém, queridos? Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Deus, Ele te chamou para você conhecer Ele. É por isso que Ele chama você para ser um adorador. Deus, Ele quer abrir os teus olhos. Mas o Espírito do Senhor, Ele fala que muitos aqui estão vivendo um tempo de ansiedade. Tempos onde você não está entendendo, tempos onde você está oprimido no deserto. Tempo onde você está sem direção. Tempo onde você está inquieto. E o Senhor manda falar para você, não é hora de fazer nada. É hora de esperar a direção do Senhor. Porque Ele falou que vai liberar uma grande colheita, Ele vai liberar. Ele falou que vai se revelar na tua vida, Ele vai se revelar. Ele falou que vai fazer da tua casa uma festa, um lugar de alegria, de júbilo, e Ele vai fazer. Ele falou que vai transformar o seu cônjuge, e Ele vai transformar. Feche os seus olhos. Se você tomar decisões pela ansiedade, você vai sabotar a tua vida. Você vai sabotar os projetos de Deus para você. Se você andar segundo o teu coração, você vai perder aquilo que os céus estão preparando para você.